Hoje tá tudo no improviso. Gente, eu e a Paulinha viemos bater um papinho com vocês porque nós vamos começar um projeto que Deus plantou em nossos corações. Vindo do coração de Deus para nós. Isso, chamado Impulsionadas. E o Impulsionadas, ele não é nada mais, nada menos do que nós, mulheres, todas unidas, impulsionando umas às outras para Cristo. E uma das coisas que Deus colocou no nosso coração, principalmente porque nós estamos vivendo isso, é sobre ser moldadas pelo Espírito, né, Paula? Exatamente. E essa semana Deus tá falando muito com a gente a respeito de um tópico que a gente vai compartilhar com vocês. Sim. Então, semanalmente, toda semana, a gente vai estar trazendo esses tópicos de como a gente consegue ser moldada pelo Espírito Santo, para que não seja mais as nossas atitudes, a nossa língua, a nossa ira, a nossa carne, e sim o Espírito Santo que esteja nos direcionando, gente, né? Comandando a nossa vida mesmo, para que a gente consiga viver o propósito de Deus. Porque, em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque eu vejo que desde que eu me converti, por exemplo, tem muitas coisas, eu passei até por um processo de literalmente refinamento de caráter, e eu acho que eu vou passar isso pro resto da minha vida, até que Jesus venha, em nome de Jesus, para que eu não seja mais dominada pelas minhas emoções. As nossas vontades, né? Muitas vezes a gente quer tomar atitudes que são nossas e às vezes a gente passa por um processo e fala, eu não sei porque eu tô passando por isso. E às vezes é o tratamento de caráter de Deus. Às vezes a gente acha que é o inimigo que tá agindo nas nossas vidas e é o próprio Deus nos moldando para algo que ele ainda vai fazer, né? É fácil colocar a culpa no inimigo às vezes, né? E às vezes ele não tem culpa, né? Não, às vezes a culpada somos nós mesmos, porque a gente não consegue segurar nossa língua, a gente não consegue segurar nossas emoções, a gente não consegue ter o discernimento do Espírito Santo para conduzir aquela situação que a gente está passando, como mulheres, esposas, como mães, como empreendedoras, no dia a dia, na rua, seja em qualquer situação, nós precisamos ser moldadas pelo Espírito para que a gente consiga ter atitudes realmente vindas de Jesus, não nossas. Nos tornarmos cada dia mais parecidas com Ele, né? Sim. Porque a gente tem visto muito isso. Deus tem falado muito com a gente a respeito disso. De nós nos tornarmos cada dia mais parecidas com Ele. Não adianta a gente buscar bênçãos, não adianta a gente só orar para que Deus faça as coisas, resumidamente, querer só as mãos do Senhor e cobrar dele certas coisas se o nosso caráter como filhas de Deus não está moldado. A gente quer cobrar Deus das coisas e não age corretamente como a gente devia agir, né? Exatamente. E muitas vezes a gente tem pressa de viver as promessas do Senhor, mas não tem a sensibilidade de entender que para a gente viver aquelas promessas de Deus, a gente precisa ter um certo tipo de comportamento, a gente precisa literalmente ser moldadas pelo Espírito Santo para que a gente consiga até lidar com as bênçãos do Senhor. Porque, por exemplo, eu falo por mim mesma, me casei recentemente e a gente passa por diversas lutas dentro do casamento. Quem é mulher aqui sabe. Só que mesmo nós estando erradas ou certas, é a mulher que edifica, então é a mulher que tem que segurar sua língua assim, é a mulher que tem que ensinar com paciência. E frutos do Espírito. Frutos do Espírito, para que a gente não mate os nossos maridos, mas isso é uma coisa que a gente só vai conseguir na intimidade com o Senhor, porque o Senhor ele precisa transformar o nosso caráter. Ou vamos sair um pouco do casamento para você querer parar, não quero mais trabalhar CLT, quero virar empreendedora. Tá bom, vamos entregar então ao Senhor esse propósito. Senhor, eu quero empreender na minha vida, mas o que eu preciso ser? Como que o Espírito Santo vai me conduzir para que o meu trabalho seja para a tua honra e para a tua glória? Entende? Isso também tem que ser uma coisa que... Inveja. Nós, mulheres, nós temos várias áreas da nossa vida que a gente precisa ser moldada. Né? O nosso olhar de julgamento sobre as pessoas, o nosso comportamento, a influência de fofoca na nossa vida. Porque não é só o você falar, é o você ouvir também. Né? A gente precisa também entender por que as pessoas se sentem confortáveis de vir falar certas coisas pra gente e isso não nos incomodar.
Então, assim, são vários tópicos, né, que Deus foi Muitos falando com a tópicos. gente, tem nos moldado, nos ensinado muito. E falar para vocês, menina, é fácil? Conta aí, amiga. Não Nós é. estamos sendo lixadas pelo Senhor e nós damos Lixadas. honra e glória a Ele por Glória a isso, porque Deus. assim, olha, é através de lágrimas, é através de muita oração, mas nós estamos aqui, prosseguimos. E aquilo que Deus tem falado com a gente quer passar para vocês. Porque eu, na minha caminhada cristã, muitas vezes não tinha um discipulado, uma pessoa que me ensinasse certas coisas, mesmo estando na igreja, né? Às vezes a gente está numa igreja que é grande, às vezes a liderança não tem tempo, e nós entendemos que nós precisamos sim estar dentro da igreja, precisamos ter contato com o corpo, né? Precisamos ter uma liderança e honrá-la sim, mas também precisamos fazer a nossa parte. Por quê? Porque o véu se rasgou, a gente tem livre acesso, a gente pode chegar no Senhor e falar: Senhor, senta aqui, hoje eu não estou bem, eu preciso da sua ajuda, Sim. né? E ter amigas de Jesus faz todo sentido. Faz toda a diferença. Porque não é para qualquer pessoa que você pode falar certas coisas. Todos nós precisamos ter uma amiga de Jesus. Precisamos. É porque a gente vê as coisas de outra forma, né? A Verdade. gente vê as coisas literalmente com os olhos de Cristo, que é sempre amando, perdoando, é sempre querendo fazer o bem. E isso não nos tira aqui eu e a Paulinha disso. Às vezes a gente não consegue passar o fruto do Espírito para as outras pessoas. Às vezes a gente se ira, às vezes a gente fica nervosa. Só que a gente também sabe que a gente precisa se posicionar e precisa mudar para realmente viver as promessas daquilo do que Deus nos prometeu, né? E entender que o céu é o nosso lugar e que enquanto não formos moldadas, nós não chegaremos nesse lugar, né? A gente precisa realmente aprender e nos posicionar para que a gente consiga fluir no nosso propósito e logo, logo estarmos junto com o nosso Pai eterno. E o que eu queria dizer aqui é assim, que tudo isso que a gente vai passar para vocês foi primeiro tratado em nós, Sim. né? E foi uma coisa assim, que eu e a Jéssica, a gente tem uma aliança, né? Deus nos uniu por um propósito muitos anos atrás e que no início a gente não entendia o motivo, mas hoje a gente entende, né, que foi o próprio Deus que nos aproximou. Então, Sim. Tudo isso que a Sem gente sombra de vai dúvidas. passar para vocês são coisas que, assim, foram ministradas na nossa vida, cada uma passando num processo, o que a gente aprendeu com isso, né? A gente percebeu que ter amigas de Deus faz toda a diferença. Você tem uma amiga que ora com você tem uma amiga que te discipula, uma amiga que te ajuda, que anda, né, com você e faz muita diferença. Então, assim, tudo que a gente vai passar aqui para vocês foram coisas que foram ministradas na gente primeiro. E a gente está aqui aprendendo juntas. Né? A gente vai estar juntas, alinhadas em unidade. Nós e vocês. Todas sendo moldadas pelo Espírito Santo e com certeza impulsionadas. Agora a gente está começando com esse devocional, mas o Impulsionadas ele vai trazer muita coisa legal para as mulheres. A gente vai fazer muitos projetos áreas, né? Em todas as áreas. A área matrimonial, a área financeira, marketing, então maternidade, nós vamos trazer muitas mulheres de Deus para estar ministrando sobre a vida de vocês. Então é um projeto de Deus e Deus ele está direcionando e organizando cada detalhe desse projeto. É tudo para ele, é tudo sobre ele, não é sobre nós. Nós só estamos aqui servindo como forma de testemunho, um instrumento mesmo. E sempre é o que a Paulinha disse, sempre sendo amigas, sempre ajudando, nunca julgando, sempre amando, porque esse é um dos frutos do Espírito, né? Servir, amar, lavar os pés dos nossos irmãos. E assim, a gente, para encerrar aqui, né? A gente quis fazer as coisas no início para entender o propósito de Deus, o que Deus tinha para nós nesse projeto. A gente queria ter uma agenda, organizar todas as coisas, da força do nosso braço. Não vamos fazer isso cheio de criatividade, é isso. E Deus falou:
Não. Vocês vão fazer conforme a minha agenda. Sou eu que cuido da agenda de vocês. Exatamente. E por isso que está nascendo esse projeto agora, porque foi o próprio Deus que quis que fosse assim, né? E a gente falou, eis-me aqui. Ele está sendo executado agora, mas já faz um ano que esse projeto está no papel. Faz um ano que esse projeto ele foi plantado nos nossos corações. E faz um ano que a gente vem sendo ministradas, que a gente vem sendo moldadas para estarmos aqui agora falando em nome de Jesus, né? O que é mais importante, porque é o que eu sempre falei para Paulinha, eu não consigo falar no nome de Jesus se eu não sei que a minha vida ela está em santidade realmente, se ela não está correta, entende? Só que no processo a gente continua sendo moldadas. Enquanto a gente está aqui conversando, falando o que a gente vai falar para vocês, a gente fala, nossa, Paulinha, isso aqui serve para mim também. Nossa, isso aqui serve para você também. Amiga, a gente tem que parar de fazer isso. Então é sobre isso. Em todo instante, durante todo o nosso dia, a gente tem que permitir ter um coração acessível para que o Senhor molde os nossos corações, assim como o oleiro molda o barro. É isso. É isso, então... a partir de amanhã a gente vai trazendo os devocionais aqui para vocês, vamos fazer lives, vamos fazer mesa, a Paulinha já tem o projeto do Mesa com Elas, que a gente vai colocar dentro desse projeto Impulsionadas, e vai ser bênção para nós, vai ser bênção para vocês, e nós estamos aqui para vocês, para servir e amar vocês. É isso, nós contamos com vocês, que todas sejam moldadas como nós estamos sendo moldadas em nome de Jesus. Amém.